Mais uma vez, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião de passos cristãos, 12 passos cristãos. Hoje nós estamos abordando o terceiro passo. E o terceiro passo ele diz o quê? Decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de Deus da maneira como o compreendemos, né? E essa entrega dessa vontade, ela faz parte de um caminho de recuperação. E eu não estou falando só em dependência química não, tá? Pessoas também, né? Vamos supor aí, falar de pessoas mundanas, no caso, as pessoas que elas decidem a entregar as suas vidas aos cuidados, as suas vidas e as suas vontades aos cuidados de Deus, da maneira como elas compreendem que Ele existe, né? Da maneira que elas compreendem quem Ele é, tá? Então, essa entrega dessa vontade, ela é muito complicada, irmão. Porque às vezes as pessoas dizem até que entregou a sua vida. Entreguei minha vida a Jesus. Mas as vontades dela permanecem. Quando eu entrego a minha vida, eu passo a colocar a minha vontade não mais acima de todas as coisas. Eu não vou fazer mais, em primeiro lugar, a minha vontade. Eu não busco mais a minha vontade em primeiro lugar. Eu já olho outras vontades em primeiro lugar antes da minha. A vontade de Deus em relação à minha vontade. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Por muito tempo, muitos aqui falavam de Deus e tal, falavam que submetiam a Deus, mas iam lá, mesmo sendo orientados, mesmo sendo corrigidos, para não usarem a droga, ia lá e usavam. Por quê? Porque colocavam a sua vontade acima da vontade de Deus. Será que Deus tinha vontade de que você usasse droga? Não. Eu já vi relatos de indivíduo que falou assim, mas Deus fez a droga. Como é que ele pode não ter vontade que eu use? Se ele não tivesse vontade que eu usasse, era só não ter feito. Já vi justificativa dessa forma. Tá? Tem um deputado federal, eu acho que ele é federal, não sei se ele é estadual ou federal, chama Renato Freitas, tá? De uma nova geração que tá saindo aí, é o que tomou um soco no nariz, do Flanelinha, que foi agredir o cara e acabou dando 2 bicos no cara e tomou um soco no meio do nariz e quebrou o nariz dele. Por que eu tô falando isso? Esse cara fez um vídeo há poucos dias agora com a mãe, que é orientadora pedagógica, e um cara que eu não sei o que ele tem em relação com a educação. Não me lembro direito. Eu sei que esse Renato Freitas falando dessa forma, não, eu não sou canabiense, eu sou maconheiro. eu não uso cannabis, eu fumo maconha. Olha a situação do nosso país. Um cara que está inserido no governo, né? Fazendo apologia à droga. Aí a gente pergunta, eu pergunto a vocês, qual que é a minha perspectiva e expectativa de um futuro para os meus jovens, para os nossos jovens, diante de um camarada, né, de um indivíduo imbecil dessa forma? Porque fuder com a vida dele, ele pode fuder, mas ele vai fuder com a vida de várias pessoas. Ele é de uma nova geração, ele pode estar sendo exemplo para vários que já tinham inclinação para esse tipo de atitude, mas às vezes estava até com o pé atrás, e aí um cara desse vai e incentiva a vontade própria do cara a colocar ele em primeiro lugar, acima dos princípios cristãos, né? E aí a gente vê que quando a gente fala, decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de um poder maior que eu, não poder, aos cuidados de Deus da maneira que o compreendemos. Essa decisão, meu irmão, ela tem que ser sensata, ela tem que ser firme. Ela não pode ser feita na emoção, ou seja, porque eu vejo alguém fazendo, ou porque eu estou só com a vontade de fazer, ou para mim aparecer. Eu tenho que ter convicção do que eu estou fazendo. Eu estou entregando a minha vida, a minha vontade aos cuidados de Deus. Quando isso acontece, irmãos, há um milagre, há um mover de Deus na vida da gente.
E não é de imediato, porque muitos esperam um retorno imediato. E a gente não faz isso para ter um retorno material, ou seja, prosperidade. Não é isso, não se trata disso, de prosperidade. Mas é inevitável que a prosperidade, ela virá. Porque quando você entra nos caminhos do bem, meu irmão, quando você entra no caminho do bem, todas as coisas elas cooperam para o seu bem. Quando você vira um camarada voltado para Deus, temente a Deus, você é um camarada. O cara, você pega a vida de um cristão, por exemplo. O cara, ele é cristão verdadeiro, ele não vai fumar, ele não vai beber, ele não vai usar droga, ele não vai se prostituir. Olha para você ver os benefícios, só que eu denominei aqui 5 benefícios maravilhosos que um ser humano pode adquirir. Porque quando você realmente coloca suas vontades nos cuidados de Deus, você deixa essas coisas, você larga essas coisas, não faz parte da sua vida mais, porque tudo isso aqui é vontade própria. Todas essas 5 coisas que eu denominei são vontades próprias. Ah, Rosa, mas é vício. Pois é, irmão. Começa a se submeter a Deus, começa a se voltar a Ele. E esse passo, eu não estou falando disso aqui exatamente não, tá? Essas coisas que eu denominei, eu estou dando um exemplo. Que aí está valendo tanto para o mundo quanto para a gente, tá? Nós somos aqui, tem uma galera que dependência química, tá? Dependência química. E a libertação, ela vem, muitas das vezes, de uma forma eminente, drástica, de uma vez, mas ela pode vir também em sequência. Eu mesmo não fui liberto de uma vez. O cigarro ficou com resquício de cigarro ainda na minha vida. Eu tive que conviver alguns anos ainda, porque eu fui liberto das drogas, quando eu fui liberto do álcool, eu fui liberto também de pornografia. Não foi tudo de uma vez, não. Mas, cara, tem que se esforçar, você tem que se submeter. Se você ficar parado achando, não, eu vou parar agora de usar droga, daqui a um tempo eu paro. Não é assim não, cara, não vai cair do céu no seu colo, não. Você tem que se esforçar. Eu me esforçando, eu tive dificuldade demais para largar esses outros pecados. Então, depende do indivíduo o esforço. Nós temos que nos esforçar. A palavra de Deus fala que o reino dos céus ele é tomado por esforço e não por violência. O esforço ele é necessário. Tá? Não tem como você alcançar sem se esforçar. Nada, nada. Você pode ter certeza que até para usar droga você se esforçou, porque você foi contra princípios da sua família, contra princípios da sociedade, contra princípios de amigos bons que você tinha na infância lá, na sua adolescência. Eram os amigos seus, que aqueles eram amigos mesmo, os caras que não mexiam com droga, os caras que não eram da patotinha, dos arruaceiros, esses caras eram seus amigos. E aqueles que vocês acharam que eram seus amigos te levaram você pro buraco. Você foi persuadido aí junto com eles. Tá? Então, você teve dificuldade e você se esforçou para usar a droga. Você se esforçou. O negócio não veio para você na mão, você daí que eu vou usar. Não foi assim, não. Você foi atraído, você foi seduzido por um grupo de pessoas. Você foi seduzido por pessoas que estavam usando. Você foi seduzido por pessoas que estavam na vida de pornografia, de uso de droga, de vida errada. Você se esforçou para que isso acontecesse, porque para você começar a fazer isso, você foi fazer escondido da sua família. Olha pra você ver o exercício que você fez para você esconder isso, manter isso oculto. Você se esforçou para danar, para se fuder, meu irmão. Tá entendendo? A palavra é essa. Você se esforçou para acabar com a sua vida. E agora, irmão, que você vai experimentar uma nova vida, uma vida limpa, uma vida sem substância psicoativa que domina sua mente, seu corpo e seu espírito, pior ainda. Porque quando você fica com o seu espírito vulnerável, o espírito ruim te aposta de você. Tá? Ele fala no seu ouvido, ele te convence. Da mesma forma que quando você está limpo e buscando Deus, o Espírito Santo, ele fala com você, ele te convence. E aí, qual que é o espírito que você quer ouvir? O espírito maligno ou o espírito de Deus? Quando eu coloco a minha vida, eu decido entregar a minha vida, né? E as minhas vontades aos cuidados de Deus da maneira que eu compreendo, é disso que eu estou falando. Vamos ter algumas referências aqui, ó. Vamos lá. Não vou fazer a diferença antes, não. Eu vou falar para vocês aqui um pequeno estrofe aqui
do que está falando que é vontade própria. Olha, e esse livro aqui nem é de passo cristão, tá? Livro de passo cristão é esse aqui, ó. Ó, presta atenção. Esse é o passo cristão. Os dois têm o terceiro passo. Terceiro passo cristão e terceiro passo de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Vamos lá. A perspectiva do Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Vontade própria. O terceiro passo é crítico, porque agimos por vontade própria por muito tempo, abusando do nosso direito de fazer escolhas e tomar decisões. O que é exatamente a vontade própria? Às vezes é um total recolhimento e isolamento. Terminamos por viver uma existência muito solitária e autocentrada. Ela nos faz atuar excluindo qualquer consideração diferente daquilo que queremos. Ignoramos as necessidades e sentimentos dos outros. Atropelamos qualquer um que questione o nosso direito de fazer o que queremos. Inconscientes, tornamos-nos furacões, invadindo a vida da família, amigos e até estranhos. Totalmente inconscientes do rastro de destruição que deixamos para trás. Se as circunstâncias não são do nosso agrado, tentamos mudá-las, usando qualquer meio necessário para atingir nossos objetivos. Procuramos fazer a coisa do nosso jeito, a qualquer custo. Estamos tão ocupados perseguindo agressivamente nossos impulsos que perdemos completamente o contato com a nossa consciência e com o poder superior. Para trabalhar esse passo, cada um de nós precisa identificar as formas pelas quais agimos por vontade própria. Então, irmão, você tem que identificar, nós estamos aqui para ajudar vocês a identificarem quais são as suas vontades próprias. Quais as formas que fazem você agir pela sua vontade própria? O que está acima de você, a sua vontade? Agora nós vamos ver aqui, ó. Segundo o terceiro passo cristão. O terceiro passo cristão é o tema central de todos os passos. É o ponto em que tomamos a decisão de entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus. E esse é o terceiro passo cristão. E esse é o terceiro passo de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Olha para você ver como é que eles são interligados. Porque é o mesmo passo, só muda a perspectiva de olhar cristão e normal, né? Assim, de pessoas com qualquer etnia, com qualquer religião, tá? A base é importante para construir uma vida eficiente e tranquila no primeiro e no segundo passo. Nós estabelecemos a base para entregar as nossas vidas aos cuidados de Deus. Primeiro e segundo passo, estabelecemos uma base, tá? Para chegar nesse terceiro. O compromisso que agora assumimos no terceiro passo deve ser repetido mais de uma vez. Olha aí o esforço. Olha o esforço. Na verdade, estamos apenas começando a entregar as coisas para Deus. A prática repetida dos 3 primeiros passos ajuda a construir uma base sólida para cumprir todo o programa. A maioria das pessoas vem a esse programa com fortes percepções negativas sobre o mundo em que vivemos. A origem dessas percepções pode estar em experiências dolorosas na infância, no aprendizado acadêmico, mal orientado, ou simplesmente nas lições acumuladas em nossa vida. Por causa de outras experiências passadas, talvez tenhamos percebido Deus como não amoroso e como condenador. Se em criança experimentamos extremas violências, talvez achemos difícil confiar em alguém ou em alguma coisa, até em Deus. Seja qual for a fonte, nossa recuperação fica atrasada se nossas crenças dificultam o abandono de nosso medo e a entrega de nossa vida a Deus. No terceiro passo, decidimos dar o salto da fé e pôr as nossas vidas em suas mãos. Olha que lindo. Tem mais literatura aqui, mas eu não posso me adentrar muito para essa literatura, para a gente aproveitar o que nós temos aqui por enquanto para a gente falar, tá? Então, nós vamos... O que você quer? Só falar, Daniel, mesmo 2 minutos. 14. Sobre o que você